Fala galera, eu sou o Elano e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos hábitos que mais atrapalham a vida da gente, que é o hábito de procrastinar. Para quem não sabe, procrastinar é ficar adiando aquelas tarefas que você tem que fazer. Então você pode ter dificuldade em começar as tarefas ou em finalizá-las. Mas nos dois casos, isso prejudica muito a vida da gente. Levando em conta o quanto que a procrastinação atrapalha a nossa vida, nesse vídeo eu vou tentar falar sobre todos os aspectos da procrastinação. Porque eu acredito que quanto mais você entender os motivos que te levam a procrastinar, mais fácil vai ser você evitar a procrastinação. Eu diria que o principal motivo para a procrastinação é porque procrastinar acaba sendo muito divertido. Normalmente você para de fazer uma obrigação, uma coisa que você realmente precisa fazer, para fazer uma coisa mais divertida. É aquilo, você precisa estudar e aí você para e vai para a internet, vai jogar, vai bater papo. Então percebam que para o teu cérebro isso é muito vantajoso. O teu cérebro adora atividades que te dão recompensas fáceis, sem nenhum esforço. E é basicamente essa troca que você faz. O maior problema desse tipo de troca é que é o seguinte, na hora que você acostuma o teu cérebro somente com coisas fáceis, isso aí vai alterando a tua percepção de esforço. Então, quando você está acostumado com muitas coisas fáceis, você vai ter muito mais dificuldade para fazer qualquer coisa que demande um mínimo esforço. Porque para você vai parecer que esse mínimo esforço é um esforço bem grande. Como eu disse, porque a sua percepção de esforço foi alterada. Então, logo, esse tipo de troca não faz sentido. Outro ponto que influencia muito na procrastinação, galera, é o perfeccionismo. Oi? Eu sei que pode não fazer sentido, mas o perfeccionismo te faz procrastinar porque quem é perfeccionista tenta conseguir condições perfeitas antes de começar alguma atividade. E o problema é que dificilmente essas condições perfeitas acontecem. Então você fica adiando indefinidamente o começo de alguma atividade. Um exemplo que eu posso dar para isso é a questão desse canal. Como vocês sabem, eu sou professor, eu trabalho 40 horas por semana, basicamente todos os sábados são letivos no calendário do campus onde eu trabalho, então se eu fosse esperar condições perfeitas, realmente eu nunca teria dado início a isso. Então o ponto, galera, para você fugir dessa questão da procrastinação é você lembrar, nunca haverão condições perfeitas. Além disso, é até importante que você comece uma atividade sem ter condições perfeitas, porque normalmente vão surgir adversidades no caminho. Então, um fator fundamental para você fazer alguma coisa acontecer, para você conseguir finalizar alguma coisa, é você ter a capacidade de ajustar o seu plano. Na hora que surgirem imprevistos, você tem que conseguir ser capaz de mudá-lo. Então, esperar pelo momento ideal também não faz sentido. Um outro fator que é bem relevante na procrastinação é o medo, principalmente quando você está pensando em começar uma coisa nova. Com relação ao medo, pessoal, eu diria que ele pode ser dividido em duas categorias. O primeiro medo é o medo de críticas. E aí, infelizmente, o ser humano, ele é um animal social. Então, você realmente acaba se importando muito com a opinião dos outros. E isso não faz sentido por dois motivos. O primeiro é que a gente sempre acha que as pessoas se importam muito com a nossa vida. E na verdade, tirando aquelas pessoas mais próximas, a maioria das pessoas se importa com você bem menos do que você acredita. As pessoas estão preocupadas, na maior parte do tempo, com elas mesmas. Outro ponto que faz esse medo de crítica não fazer sentido é que normalmente quem está te criticando é uma pessoa que nunca tentou fazer aquilo que você está tentando. Então perceba o seguinte, para críticas, eu acredito que a gente deve ter um filtro. E o meu filtro é o seguinte, eu nunca me abalo com a crítica de uma pessoa a quem eu não pediria um conselho, porque eu penso o seguinte, se eu realmente não quero o conselho de alguma pessoa, é porque ela não é um modelo do que eu quero me tornar. Sendo assim, a crítica dela é basicamente uma opinião. Não tem porquê eu ficar incomodado com a opinião de alguém. A outra categoria do medo que eu mencionei é o medo de fracassar. Muitas pessoas evitam de começar alguma coisa porque têm medo de que isso dê errado. E aí, galera, o ponto aqui é bem simples. Normalmente,
se o que você está tentando der errado, não vai ter grande impacto na sua vida. Até porque, muitas vezes, por mais que dê errado, você pode tentar outra vez. O que vai ficar talvez seja só aquela frustração de você não ter conseguido. Mas o ponto principal é o seguinte: coloca na balança o que você tem a perder se você começar e ela não der certo, e o que você tem a ganhar se você começar e esse projeto der certo. Muitas vezes, galera, isso aqui é bem desbalanceado. Se não der certo, você tem muito pouco a perder. Mas se der certo, você tem muito a ganhar. Então perceba que não iniciar uma atividade por conta disso também não faz sentido. Bom, galera, dito os principais motivos que fazem a gente procrastinar, eu vou agora falar de alguns métodos que você pode utilizar para vencer a procrastinação. A primeira forma de você evitar a procrastinação é você ter em mente quais são os benefícios que aquela atividade que você está executando vai trazer para a tua vida. Porque normalmente as atividades que a gente mais procrastina são aquelas que vão nos trazer um benefício futuro. E dentro desses benefícios, eu até digo que você deve contar o que é que você vai tirar da tua vida executando aquela atividade. Porque muitas vezes você está se preparando para entrar numa nova área, para um novo emprego, porque realmente você não se adaptou, você realmente não gosta do seu emprego atual. Então lembra também das coisas que você vai tirar da sua vida. Isso aí vai te dar muita motivação. Tendo isso em mente, apenas começa. Como eu disse, não faz sentido esperar o momento perfeito. Quando você tiver 75% de condições favoráveis, simplesmente começa e o que está faltando, você vai conseguindo ao longo do caminho. Os imprevistos que surgirem, você vai resolvendo. Pode ter certeza que isso aí vai fazer seus planos darem certo. Outra coisa bem simples que vocês podem fazer é não ficar adiando tarefas simples. Sabe aquela tarefa que você vai levar 3, 4, até 5 minutos para realizar? Faz ela imediatamente. Porque o problema é, na hora que você adia esse tipo de tarefa, ela fica ali na sua cabeça. Você tem que ficar lembrando de executar essa tarefa em algum momento. Então, a primeira coisa que você deve fazer é se livrar dessas tarefas mais simples, simplesmente pelo fato de poder tirar isso da tua mente, para isso não ficar gastando a tua energia. Feito isso, galera, naquelas atividades maiores que vão demandar mais tempo, o ideal é que você divida ela em partes menores. Então, se você tem que fazer um relatório de 20 páginas, começa fazendo o relatório de 1, 2 páginas. Porque o importante realmente é você começar. Depois que você começa, muitas vezes você pega o ritmo ali da atividade e faz ela toda de uma vez. Mas se você souber que pode fazer ela em pequenas partes, fica muito mais difícil que você adie o começo. O importante realmente é que você comece. Beleza? Outro fator muito relevante para evitar a procrastinação, pessoal, é que você tente executar determinadas atividades em um ambiente que seja propício a elas, em um ambiente sem distrações. Então, o ideal é que você afaste o seu celular de você e também que você desligue as notificações, porque não adianta você tentar fazer alguma atividade e de minuto em minuto você para olhar o celular. Então deixa ele longe de você, de preferência até em outro cômodo, deixa as notificações desativadas, porque assim ele não vai chamar a sua atenção, e procura um local que seja minimamente adequado ao que você vai executar. Agora, pessoal, eu vou falar de 2 métodos que realmente funcionam para mim. E aí vocês podem testar para ver se eles são interessantes para vocês também. O primeiro é utilizar um aplicativo para monitorar o tempo que eu gasto em cada atividade. O nome do aplicativo que eu uso é Simple Time Tracker. Como é que ele funciona? Você entra nele e cadastra alguma atividade. Estudar, se exercitar, ler, dormir, procrastinar. E aí na hora que você vai começar, basta você dar um clique. Então ele começa a contar quanto tempo você está gastando naquela atividade. Então, fazendo isso ao longo do dia, ele te mostra um gráfico de quanto tempo você gastou em cada atividade ao longo daquele dia, ao longo de uma semana, ao longo de um mês. Isso é interessante porque ele vai te dar uma noção real de quanto tempo você passou procrastinando. E aí, sabendo disso, pessoal, fica bem mais fácil para você conseguir mudar o teu hábito. Porque imagina, se você perceber que passou 8 horas em um dia procrastinando, naturalmente é bem simples você tirar pelo menos 1 ou 2 horas desse tempo procrastinando e deixar as 6 para você, digamos, ficar de bobeira. Porque quando a gente não tem noção do tempo que a gente está perdendo, a gente acha que é bem menos do que realmente é. Outro método que funciona muito bem para mim, pessoal, é tentar me dar conta das vezes em que eu estou procrastinando. Porque naturalmente tem horas que a gente não percebe. Você se distrai ali, realmente o nosso foco é uma coisa que a gente perde muito facilmente, mas é aquilo, tem uma atividade para fazer. E aí eu percebo
que eu não quero fazer, que sei lá, o meu cérebro tá dizendo, vai fazer outra coisa. Então nessas horas eu realmente me desafio. Eu sei que eu não quero fazer, não porque a atividade não é necessária, mas porque o meu cérebro tá com preguiça. Então eu vou lá e digo, eu vou fazer. Eu vou mostrar pro meu cérebro quem é que manda. Porque muitas vezes, como eu te disse, o teu cérebro só quer facilidade. Então, na hora que ele estiver te colocando para um caminho errado, digamos assim, vai lá e mostra para ele quem é que manda. Eu sei que parece bobeira, mas para mim funciona muito bem. De ir lá e fazer as coisas que eu não quero fazer. Pessoal, outra coisa que a gente tem que ter em mente para evitar a procrastinação é o seguinte: quando você faz um compromisso com alguém, você normalmente cumpre o combinado. Contudo, perceba que quando você está procrastinando, você está descumprindo compromissos que você fez com você mesmo. Porque, em geral, as atividades que a gente procrastina são aquelas que são benéficas para a gente lá no futuro. Então, na hora que você diz que vai fazer uma dieta e não cumpre, na hora que você diz que vai estudar e não cumpre, você está descumprindo um combinado com você mesmo. E aí isso é muito estranho, galera, porque isso aí dá a impressão que a gente é menos importante para nós mesmos do que os outros. Porque normalmente você não descumpriria um combinado se fosse feito com outra pessoa. Então lembra, pessoal, que o teu compromisso maior tem que ser com o teu futuro. Não faz sentido você deixar você mesmo na mão. Não é verdade? Bom, pessoal, se vocês colocarem em prática tudo isso que eu mencionei para vocês, eu tenho absoluta certeza que vocês vão diminuir o tempo que vocês passam procrastinando e vão conseguir focar esse tempo em coisas que vão ser mais benéficas para a vida de vocês. Além disso, tenham em mente que quando você para de procrastinar, você deixa de viver na base do desespero. Porque normalmente quem procrastina sempre está fazendo as coisas na última hora, com aquele prazo ali finalizando, e isso aí realmente não é legal. Outro ponto muito importante, galera, é que quando você parar de procrastinar, não ache que sua vida vai ser só trabalho. A verdade é que quando você para de procrastinar, você faz tudo o que você precisa e aí você também vai ter tempo sobrando, mas agora um tempo realmente livre. Um tempo que você vai usar com o que você quiser, sem estar sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, achando que está esquecendo alguma coisa, ou sabendo que tem que fazer outra coisa. Isso aí realmente vai fazer que esse tempo seja bem mais proveitoso. Então, galera, executem os métodos que eu mencionei para vocês, escolhe um que se adapte melhor a você e põe em prática. Porque só assistir o vídeo não vai mudar nada na sua vida. E tenho certeza que, se as coisas hoje não estão do jeito que você quer, repetindo os seus padrões que te colocaram nessa situação, não vai resolver. Infelizmente, galera, crescer dói. Principalmente quando você já está estagnado, quando você já está acostumado com a sua situação atual. Mas se não é isso que você quer pro resto da sua vida, tenta fazer alguma coisa e eu tenho certeza que aos poucos a situação vai mudar. Então, galera, era isso que eu tinha para dizer. Se vocês gostaram do vídeo, peço que você deixe o like e se por acaso você gosta desse tipo de conteúdo, peço que você se inscreva para que você não perca os próximos vídeos. É isso, galera. Valeu!